Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. O texto de hoje está em Filipenses, no capítulo 3, do verso 10 ao verso 11, que diz assim: Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Os cientistas acham que identificaram a parte do nosso cérebro que responde a rostos familiares. Uma área conhecida como uma região temporal pode estar ligada à forma como reconhecemos os rostos das pessoas. Talvez seja isso que nos permita conhecer as pessoas quando vemos elas. Paulo fala de seu desejo de conhecer a Cristo na passagem de hoje, mas isso significa mais do que apenas reconhecer o seu rosto. Antes daquele dia fatídico na estrada de Damasco, o apóstolo conhecia fatos sobre Jesus. Mas como um crente, Paulo veio a conhecer Jesus como o Cristo de uma maneira pessoal. Sua vida foi totalmente transformada. No versículo 10, Paulo se concentra em duas partes da obra salvadora de Cristo: sua morte e ressurreição, mas em ordem inversa. Primeiro, ele fala sobre o poder da ressurreição. A ressurreição de Jesus é prova de que Deus aceitou seu sacrifício em nosso favor. Cristo foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, como diz Romanos 4, verso 25. A ressurreição de Cristo é a fonte de nosso poder espiritual. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos é aquele que nos dá poder para viver a vida cristã. Romanos 8, verso 11. Quando Paulo diz que a sua ambição é de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos no versículo 11, ele não quis dizer que não tinha certeza se seria ressuscitado dentre os mortos. Ele estava enfatizando sua determinação de viver em Cristo. A ambição de Paulo era viver a nova vida que Cristo deu por meio de sua morte e ressurreição. Por causa da morte de Cristo, Paulo pôde dizer não ao impulso do pecado, assim como a ressurreição do Salvador o capacitou a obedecer a Deus. Conhecer a Cristo envolve muito mais do que simplesmente entender os fatos. Conhecer a Cristo é viver no poder da sua ressurreição. Interessante perceber que Paulo ele enfatiza esse detalhe de que agora que ele conheceu a Cristo, agora que ele entendeu o que Cristo fez de verdade, agora que ele entendeu o impacto da vida de Cristo e principalmente o impacto da sua ressurreição, ele teve a vida completamente transformada. Talvez seja isso que falte para cada um de nós, para que alguma coisa da nossa vida seja realmente transformado, seja realmente deixado de lado. Quando a gente entende o que Cristo fez, o poder dessa ressurreição de Jesus, nós temos coragem de abandonar coisas que nos afastam dele e que nos têm destruído em alguns certos momentos. Paulo ele diz que ele entendeu, que ele sabe quem é Jesus e que ele entendeu o poder dessa ressurreição. Por isso que ele vai dizer: eu quero conhecer a Cristo mais, no verso 11, no verso 10, né? Eu quero conhecer por conta do poder da ressurreição e a participação dos sofrimentos, ou seja, ele quer conhecer a Jesus, ele sabe que conhecer a Jesus não é só coisa linda, não é só coisa bonita, que Jesus não te promete vida de prosperidade, vida com recursos, vida cheia de privilégios. Não é isso. Ele fala que quer conhecer Jesus com o poder da ressurreição, mas também a participação dos seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte. Ou seja, por mais que eu passe por todas as coisas que eu vivo aqui, que a vida me apresente, que a vida me ofereça, que as minhas escolhas possam acarretar, eu ainda continuo querendo conhecer a Cristo,
através do poder da sua ressurreição. Porque ele fala que mesmo vivendo a vida que ele vive, sendo transformado por Jesus, de alguma forma ele alcança a ressurreição dentre os mortos. Por quê? Porque ele encontrou Jesus, porque ele aceitou Jesus, então a ressurreição está oferecida a ele também. Que bonito, né? Perceber que Deus, ele nos dá esse privilégio através de Cristo Jesus, de conhecermos mais e mais a ele e então sermos oferecidos, incluídos nessa ressurreição. Hoje eu e você encontraremos oportunidades, enfrentaremos lutas e experimentaremos, infelizmente, tentações, ceder a essas tentações. A questão diante de você não é só se o poder de Deus estará presente nesses momentos, mas se você confiará ou não nele. O poder de Deus estará conosco. O que você vai, então, escolher no dia de hoje? Que Deus possa te dar a oportunidade de, naquele momento em que você tiver dificuldade, naquele momento que você tiver em frente à tentação, que você possa lembrar do sacrifício de Jesus, da ressurreição, e então fazer a escolha correta de confiar no poder de Cristo. Eu quero orar por você, querido Pai. Nos dê esse privilégio hoje que em todos os momentos em que estivermos uma demanda, que tivermos uma decisão a tomar, que tivermos de frente às tentações, que o poder da cruz de Cristo brilhe em nosso coração e em nossa mente, que possamos escolher confiar em Cristo. Assim como Paulo disse que queria te conhecer mais através da sua ressurreição, que nós também possamos te conhecer e crescer em Cristo Jesus. Essa oração ela é feita em nome de Jesus. Amém.